Olá, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs. Boa tarde a vocês. Mais uma vez nós retornamos, né? Tentamos fazer essa transmissão ainda há pouco, por volta de 3h15, 3h20. Não deu certo, a internet arriou aqui, caiu tudo, não deu certo, né? Estava oscilando bastante. E vamos tentar ver se a partir de agora se nós conseguimos fazer essa transmissão com os irmãos sobre o resumo da escola sabatina desta semana, né? Lição 6, que tem como tema, vocês já sabem, né? A travessia do Mar Vermelho. Uma história, né? Bacana. Hoje eu estava comentando com a minha esposa, hoje pela manhã, logo após o estudo da lição, que eu gosto muito de ler e assistir a filmes relacionados à travessia do Mar Vermelho, ao Êxodo. A história é muito bonita, a história é muito envolvente, muito cativante e espetacular, né? Então a gente vai ver. Aliás, vocês viram, né, na lição dessa semana, quem estudou de sábado até hoje, que amanhã é só um estudo adicional, quem estudou a lição diariamente viu tudo o que aconteceu, quem não conhecia passou a conhecer, e claro, nós vamos relembrar aqui com vocês, em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas antes que nós possamos começar a conversar com vocês, vamos pedir a orientação do nosso Deus Todo-Poderoso para que Ele, através do Espírito Santo, esteja no comando de todas as minhas ações para vocês aí, em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, mais uma vez nós estamos aqui, eu conectado com cada um dos irmãos que estão do lado de lá, que vão assistir a esse vídeo e vão conhecer um pouco mais sobre a história da travessia do Mar Vermelho, a história do êxodo do teu povo, do povo hebreu. Que o Senhor esteja me usando para que, através do Espírito Santo, o conhecimento que o Senhor me deu, eu também possa transmitir e compartilhar com cada irmão, com cada amigo, com cada amiga, com cada irmã do outro lado, em nome de Jesus. Usa e a minha voz, as palavras que saiam de mim, sejam aquelas que o Senhor colocou em meu coração e minha mente através da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, então o tema desta semana da lição é a travessia do Mar Vermelho. E para que nós possamos começar o nosso estudo, né? Vamos ler lá o verso para memorizar que está no livro de Êxodo, capítulo 14, versos 13 e 14, que nos diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Amém? Muito bem. A lição dessa semana, ela é uma lição espetacular. É a história do povo de Deus, a história do êxodo do Egito. É um relato extraordinário do Antigo Testamento, em que Deus interveio de forma verdadeiramente espetacular. Irmãos, depois que os hebreus comeram o cordeiro da Páscoa, os israelitas, né, o povo de Deus estava pronto para deixar o Egito. Então, depois do cordeiro, depois de compartilharem o cordeiro, o povo estava pronto para deixar o Egito. Finalmente, finalmente, entre aspas, o faraó, ele deu o seu consentimento, né, para que o povo saísse do Egito, né? O faraó, em grande angústia, né,
deu a ordem a Moisés e a Arão para que fosse adorar o seu Deus. E ele disse que todos deveriam ir, homens, mulheres, crianças, o rebanho, o gado, né? Mas antes, Moisés havia se recusado de forma correta a partir, caso os israelitas não recebessem permissão para sair com as suas famílias completas, junto com seus animais. Porque vocês se lembram, na lição que nós vimos para trás, o faraó barganhava. Não, sai esses e deixa isso aqui. Sai assim e deixa isso. Então ele sempre barganhava. Então Moisés queria que todos saíssem com tudo, né? Então Deus fez o quê? Provisão para o futuro deles, não deixando o seu povo sair do Egito de mão vazia, de mãos vazias, né? E mesmo quando os egípcios já estavam quase que suplicando, implorando para que os israelitas deixassem o país, eles deram tudo a eles. Deram prata, deram ouro, deram roupas, exatamente como Moisés havia os instruído. Parece que o egípcio, na mente dele, quando ele dava o ouro, a prata e roupa aos israelitas, parece que ele estava imaginando que ele estava pagando um salário, uma espécie de uma compensação aos anos e anos de escravidão que o povo israelita, os hebreus, ficaram no Egito, né? Mais tarde, o povo hebreu, depois que recebeu tudo isso, ele teria que decidir o que fazer. O que fazer com com tudo que recebeu dos egípcios, ouro, prata, roupas, o que fazer? Né? Construir um tabernáculo, como está lá em Êxodo, capítulo 25, de 1 a 7, ou entregar suas joias de ouro a Arão para fabricar um ídolo do bezerro de ouro, como está lá em Êxodo 32, versos 1 e 2. Qual era a decisão? Então, esse tema da saída efetiva dos hebreus do Egito, ela é enfatizada no início da história, lá em Êxodo, capítulo 18, versos 37 a 41, durante a sua progressão, lá em Êxodo 13, versos 21 e 22, e na conclusão, né, no qual nós destacamos que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, livrou Israel. Está lá em Êxodo 14, versos 30 e 31. Irmãos, para compreendermos esse contexto histórico do livro de Êxodo 12, nós temos que considerar 2 pontos. O primeiro ponto que nós queremos destacar com vocês é: após 430 anos de peregrinação no Egito, Israel agora estava livre para viajar para a terra prometida. Lá no capítulo de Êxodo 12, 41, esse texto enfatiza o período de tempo ao declarar que, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então, primeiro, foi somente José que foi para o Egito, cerca de mais ou menos 70 pessoas. O José, você já sabe que ele foi vendido pelos seus irmãos, e lá no Egito, José conseguiu alcançar um cargo de destaque, sendo o segundo homem que mais mandava no reino, abaixo apenas de Faraó. Depois, José mandou buscar a família, né? Jacó, chegou Jacó, mais ou menos 70 pessoas, né? Eram no começo 70 pessoas, né? Só que agora, no Egito, não são mais 70, são mais de 600 mil a pés, somente homens, sem contar mulheres e crianças, que aí deve ultrapassar, né,
2 milhões de pessoas que marchariam para fora do Egito. Então, o texto bíblico, ele menciona que o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos, como está lá em Êxodo 12, 51. Né? Como unidades de quê? Ou batalhões militares. Unidades militares ou batalhões militares. O êxodo, ele foi cuidadosamente organizado. Mas é importante se lembrar que a caravana, ela só poderia avançar num ritmo, numa velocidade dos membros que faziam parte dessa caravana, que eram considerados o quê? Mais fracos, que eram as crianças, os idosos, além do rebanho e do gado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é interessante a gente destacar é que o êxodo provavelmente ocorreu, o período que ele ocorreu, em março de 1450 a.C., isso baseado em alguns cálculos de estudiosos conservadores, o que significa que os 430 anos remontariam a, por exemplo, o ano de 1880 antes de Cristo. E como nós podemos entender esse período de tempo? Existem duas visões entre esses estudiosos conservadores. Uma primeira visão é que provavelmente essa contagem de 430 anos ela deve começar do tempo de José até o Êxodo. E uma segunda visão dos 430 anos, eles devem ter começado com Abraão até o Êxodo. Né? Ou seja, é uma discussão ainda sem uma definição. Né? Então, é muito interessante nós descobrirmos, né, como o Êxodo aconteceu. Né? Agora, uma coisa interessante, meus irmãos, que vocês devem ter visto nesse estudo que nós vimos durante a semana, é que o Êxodo ele é uma experiência impressionante e gloriosa do povo de Deus no Antigo Testamento. É um evento que é considerado modelo de como Deus derrotou os inimigos dos hebreus. Como foi que Deus derrotou os egípcios e levou os hebreus vitoriosamente para a terra prometida. O Êxodo é também o símbolo da salvação e da redenção em Cristo. Né? E aí nós temos que entender que os hebreus, por si só, eles não tinham condição nem capacidade alguma de se salvar. Tinham, assim como nós hoje. Por nós não temos essa condição.